Capítulo 3º. Da instrução. Artigo 23. Ao instrutor, compete determinar a realização de diligências que julgar convenientes, inclusive ouvir testemunhas não arroladas pelas partes ou mencionadas no processo. Artigo 24. São inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Artigo 25. Nos casos em que houver ônus pecuniário para a obtenção de provas solicitadas pelos interessados, incumbirá estes arcar com as respectivas despesas. Artigo 26. A prova documental será produzida somente até o fim da instrução, salvo se os documentos forem conhecidos posteriormente e voltados ao esclarecimento dos fatos. Parágrafo único. A parte contrária deverá ser intimada a se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 03 dias. Artigo 27. O prazo de instrução é de 120 dias, prorrogável uma única vez, por 60 dias, a pedido justificado do instrutor e prévia autorização do presidente do CRMV, respeitado o prazo prescricional. Seção 1ª. Dos depoimentos. Artigo 28. Oferecida defesa prévia, pelo denunciado, procurador ou defensor dativo, serão designados dia e hora para depoimento do denunciante, do denunciado, das testemunhas arroladas pelo denunciante, e pelo denunciado, nesta ordem. Parágrafo 1º. As partes ou seus procuradores serão intimados para participar de todos os depoimentos. Parágrafo 2º. Cada parte poderá arrolar até 05 testemunhas, devendo o denunciado fazê-lo na defesa, e o denunciante no prazo de 05 dias, contados da ciência da instauração. Parágrafo 3º. O denunciante e o denunciado deverão incumbir-se do comparecimento de suas testemunhas, a não ser que prefiram suas intimações pessoais, o que deverá ser requerido. Parágrafo 4º. Se o intimado, sendo denunciante, denunciado ou testemunha, for profissional inscrito no sistema CFMV/CRMVS e não comparecer ao depoimento sem motivo justo, ficará sujeito às sanções previstas no Código de Ética. Parágrafo 5º. Se o intimado, sendo denunciante ou testemunha, não for profissional inscrito no sistema CFMV/CRMVS e não comparecer ao depoimento sem motivo justo, ficará sujeito às sanções previstas em lei. Parágrafo 6º. É vedado, a quem ainda não depôs, assistir ao depoimento da outra parte. Artigo 29. O denunciante será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração. Artigo 30. O denunciado será qualificado e interrogado na presença de seu procurador, se houver. Artigo 31. Depois de devidamente qualificado, o denunciado será informado, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas. Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Artigo 32. Ao denunciado, será perguntado: inciso 1º. Sobre a residência, formação, IS em que se graduou, e local onde exerce a sua atividade, se já respondeu a processo ético disciplinar, e, em caso afirmativo, qual o resultado. Inciso 2º. Ser verdadeira a acusação que lhe é feita. Inciso 3º. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato, e se outras pessoas concorreram para a infração, e quais são. Inciso 4º. Não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas, a quem deva ser imputada, a prática da infração ética, e quais sejam, e se com elas esteve antes ou depois do ato. Inciso 5º.
onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta. Inciso 6º. Se conhece o denunciante e testemunhas arroladas, e desde quando, e se tem o que alegar contra elas. Inciso 7º. Todos os demais fatos e pormenores, que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração. Inciso 8º. Se tem algo mais a alegar em sua defesa. Parágrafo 1º. Após proceder à oitiva do denunciado, o instrutor indagará às partes se restou algum fato a ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes, se o entender pertinente e relevante. Parágrafo 2º. A todo tempo o conselheiro poderá proceder à nova oitiva do denunciado, de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. Artigo 33. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade, do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado civil, sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com quaisquer delas, e relatar o que mais souber. Parágrafo único. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Artigo 34. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Artigo 35. As perguntas das partes serão dirigidas ao instrutor, que as formulará. Parágrafo 1º. O instrutor não poderá recusar as perguntas das partes, salvo se não tiverem relação com o processo, ou importarem repetição de outra já respondida, devendo, se requerido, consigná-las por escrito. Parágrafo 2º. As partes e seus procuradores não poderão intervir, ou influir de qualquer modo nas perguntas, e nas respostas. Artigo 36. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha, ou arguir circunstâncias que a tornem suspeita de parcialidade. Artigo 37. Na redação do depoimento, o instrutor deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases. Artigo 38. As oitivas serão reduzidas a termo, assinado pelos presentes. Artigo 39. A acareação será admitida entre denunciados, entre denunciado e testemunha, entre testemunhas, entre denunciado ou testemunha e o denunciante, e entre os denunciantes, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único. Os acareados serão reinquiridos, para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação. Seção 2ª. Das alegações finais, e do relatório. Artigo 40. Concluída a instrução, denunciante e denunciado serão notificados para, no prazo de 05 dias, apresentação de alegações finais. Artigo 41. Fim do prazo das alegações finais, com ou sem estas, o instrutor elaborará relatório quanto à instrução, sendo vedado adentrar no mérito, e o encaminhará ao presidente do CRMV. Seção 3ª. Do relator. Artigo 42. O presidente do CRMV, recebido o processo instruído, designará, dentre os conselheiros efetivos, relator para elaborar o voto no prazo de 20 dias. Parágrafo único. É facultado ao relator requerer diligências ao instrutor, devendo, neste caso, delimitar o ato, e fixar prazo para seu cumprimento, o que suspenderá o prazo do caput. Artigo 43. São requisitos essenciais do voto. Inciso 1º. Preâmbulo, que indicará o número do processo, o nome das partes, e do relator. Inciso 2º.
Relatório, que deverá conter a exposição sucinta dos termos da autuação e das alegações, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Inciso 3º. Fundamentação, que deverá conter a indicação dos motivos de fato e de direito em que irá fundar-se a decisão. Inciso 4º. Conclusão, que conterá os dispositivos, em que o relator resolverá as questões apresentadas nos autos. Parágrafo único. Os elementos probatórios deverão ser considerados na fundamentação da decisão. Artigo 44. Elaborado o voto, o relator comunicará ao presidente do CRMV e encaminhará à secretaria para inclusão em pauta. Artigo 45. O voto só será apresentado e conhecido em sessão de julgamento.